Turma de Gestão e Projetos em Dança, aqui o professor Marcos Pizarro Noronha, início do ano letivo de 2021, no primeiro semestre, então, do ano 2021, iniciando no mês de agosto de 2021. Vamos falar um pouquinho dessa disciplina, então, a súmula dela é uma disciplina que discute e analisa os principais aspectos e fundamentos das políticas culturais que envolvem a dança. Promove o exercício da feitura de projetos culturais, inclusive no âmbito escolar. Problematiza questões concernentes ao funcionamento do sistema das artes, da gestão, da ética e da autonomia relacionada ao mercado cultural. Essa é a súmula da nossa disciplina. O objetivo geral é identificar, analisar, interpretar e compreender conceitual, histórica e socialmente a formação das noções de gestão e de produção cultural em artes. Né, e produção cultural em artes, né, com o intuito de distinguir, comparar e identificar semelhanças e diferenças entre os processos de produção e de gestão. Os objetivos específicos são identificar, analisar, interpretar e compreender as políticas culturais estatais, né, especialmente, e as formas de organização da economia de mercado que envolvem as artes e a dança. Vamos falar bastante disso. Né? Desenvolver projetos culturais, artísticos e pedagógicos sob a forma de um texto escrito, estudar, analisar e compreender conceitos e as formas do sistema das artes, estudar, analisar e compreender conceitos de mercado de bens culturais e as formas de sua produção, envolvendo aspectos da cadeia produtiva completa, estudar histórias das políticas públicas da cultura no Brasil, comparando períodos históricos e diferentes modelos de organização e gestão da cultura, desenvolver análises econômicas de mercado artístico, desenvolver análises, né, econômicas do trabalho artístico, né, e discutir a formação das competências profissionais e as atuais transformações do mercado de trabalho das artes e da dança. Muita coisa. Né? O conteúdo programático, que vai, então, nos auxiliar, né, no desenvolvimento de todos esses objetivos, né? Vou distribuir eles, então, a partir do grau A e grau B da nossa disciplina. Né? Na primeira fase, o conteúdo programático vai se dividir por blocos. Né? Então, temos as aulas 1, 2 e 3, e nesse caso também a aula 4, né? Nós vamos fazer uma pequena alteração aqui, né? Que é um encontro geral de apresentação, uma introdução da problemática, que é o que a gente está agora revisando aqui, apresentando de novo a disciplina. Fizemos um encontro síncrono e agora temos a aula gravada, com a apresentação do programa, um cronograma de trabalho e o sistema de avaliação, né? Introduzindo o tema. Vamos então começar falando um pouco do que é projeto, uma introdução geral à história e ao desenvolvimento da gestão de projetos. Esse é um vídeo que eu já realizei, que vocês terão acesso, então, através do canal do YouTube. A partir das aulas 2, 3 e 4, né, então nas semanas de 9 e 16, depois na semana seguinte, nós então vamos estabelecer um pouco mais, né, uma tarefa de vocês, né, que é tentar compreender um pouquinho mais a conceituação do que é gestão de projeto, os modelos existentes, né, os modelos mais robustos, como o PMBOK, e os modelos de projetos ágeis, que são mais dinâmicos e mais leves. Né? Vamos falar sobre desenvolvimento de projetos, né? Modelos robustos, reduzidos e adaptados. Né? Falar um pouquinho, né, durante esse processo do modelo Canvas, dos infográficos na pesquisa, teorias da gestão e questões de política cultural, conceitos históricos e modelos. Né? Basicamente, nós vamos repassar um pouquinho ideias da teoria da gestão, histórias, né, da teoria da gestão, e essa teoria da gestão está associada ao campo da arte e da cultura. A gestão se divide em 3 grandes grupos. A gestão política e legal, da legislação, né, que está associada à história das políticas públicas e das leis. A gestão econômica, propriamente dita, que está ligada à organização material, ao desenvolvimento dos custos, né, a questão dos fomentos, né, e financiamentos, então valores materiais e financeiros, e também, né, a forma de captação e monetização, né, do nosso trabalho. E uma gestão simbólica, cultural e artística que discute um valor mais estético, um valor cultural, um valor histórico, o que nós chamamos de valor artístico. Né? E depois disso, como todos esses elementos acabam atingindo não só um público interno à própria produção e à gestão do projeto, mas um público ampliado, né, um público receptor.
Nessas semanas, então, a gente vai dar início à tarefa de construção de um projeto. Pensar o que é um termo de abertura, o que é o escopo de um projeto, o que é, então, a estrutura, né, analítica de projeto, como se montam custos, orçamentos e como se faz um cronograma, né? Para isso, a gente vai, então, simular projetos. Eu vou, então, apresentar um modelo de projeto, depois fazer uma análise crítica desse projeto, e depois vou apresentar um segundo modelo de projeto para vocês, né? Já fazendo essa articulação entre a teoria e a prática, né? Nós vamos aqui inverter, então como eu já fiz a inversão, então vou fazer a gravação, né, identificando a passagem do encontro síncrono da aula 4 para a aula número 5, tá? Que é invertido. Então aqui, as aulas 4 e 5 são momentos em que a gente vai dar início à construção do projeto, a sua etapa inicial. Esses elementos de análise, né? O TAP, o escopo, a estrutura analítica, né? A gente vai instrumentalizar o nosso projeto com elementos de pesquisa. E aí a gente vai então olhar os vídeos associados ao que é sistema das artes, o que é economia da cultura, o que é economia das artes, o que é o mercado de trabalho, o que é uma economia política simbólica de mercado? O que é uma política cultural? O que é uma política das artes dentro de uma política de Estado? Né? Qual é o papel do Estado? Qual é a relação da produção com a esfera pública? Né? Como se constituem as instituições artísticas? O que nós chamamos de comunidade artística? O que está além da comunidade artística? Como é que a gente delineia a comunidade cultural das artes, né? Então, esses são elementos super importantes que a gente precisa refletir sobre eles o tempo todo. Né? Na semana 6 e 7, nós então teremos, né, tarefas de desenvolver esse projeto, trazer essas questões todas que foram estudadas a partir dos vídeos das aulas e desenvolver o projeto pensando então nas partes seguintes, que seriam quem são os stakeholders, quem são os interessados, quem são as pessoas que serão envolvidas, né? Como a gente vai construir uma espécie de planilha de comunicação, né? Como a gente vai delinear o que é o campo dos recursos que a gente pode obter, né? E como nós vamos criar mecanismos para avaliar o andamento do projeto e a qualidade do nosso projeto. Quais são os riscos, as coisas que a gente deve adquirir, o que a gente deve integrar. Então, a finalização. Aqui a gente teria basicamente passado por todos os itens da história da gestão de projetos e da gestão de projetos aplicada ao campo da arte e da cultura. Aí temos um feriado, né, no dia 20 de setembro, e 27 de setembro a gente então vai fazer uma prova de conteúdos objetiva de caráter assíncrono, que será monitorada sincronamente comigo e com a monitora da disciplina, né? Aqui a gente vai, então, vocês já estão desenvolvendo o projeto, e aqui vocês então vão testar um pouquinho o domínio desses conceitos, o domínio dessas ferramentas que vocês precisam tanto lá, né, para poder escrever um bom projeto. E aí encerramos a primeira parte da disciplina. Vamos entrar na segunda parte, que vai compor, então, todos os elementos que formarão o grau B da nossa disciplina. Em 4 de outubro, na aula do número 9, nós vamos, então, pensar um pouquinho mais sobre elementos da execução de projetos, né? O que é o controle, o que é a finalização, né? Quais foram as mudanças realizadas, né? Como a gente faz um diagnóstico dos resultados, dos impactos, né? Como a gente faz uma análise da equipe, né? Da satisfação interna do grupo. Isso é uma coisa muito importante, né? Saber se o público, né, aderiu ao projeto, como o público respondeu a esse projeto, mas também entender como é que internamente aqueles que participaram das equipes de trabalho, que desenvolveram, que foram os parceiros, ou os stakeholders em linha geral, se engajaram e se eles obtiveram resultados, né, satisfatórios. Então vamos discutir um pouquinho todo o processo de execução. E aqui também vamos fazer um exercício com atividades ligadas à legislação, né? Pensando um pouquinho mais alguns desafios, né, dos programas de financiamento e as iniciativas públicas que a gente tem e as que deixou de ter nos últimos anos. Bom, nós vamos então agora, depois de tudo isso que vocês fizeram, essa preparatória, vocês vão pegar todos aqueles elementos que fizeram e vamos começar a trabalhar no grau B, que é justamente tudo que foi feito no grau A, só que agora organizado, né?
Então, aqui, nós elegemos 4 grandes áreas de atuação. Montagem cênica, que é uma característica muito forte, né? Construção de obras, processos artísticos, espetáculos. Educação, porque é uma das áreas previstas dentro da nossa formação, projetos no campo da área de licenciatura. Inovação e tecnologia, né? Inovação significa desenvolvimento de todos os tipos de produtos, né? Que apresentam aspectos de inovação, não precisa ser só inovação tecnológica, é inovação e tecnologia. E também uma área que foi agregada nos últimos tempos por mim, que é a comercialização de bens, produtos e serviços ligados à arte e à cultura. Por exemplo, então, a criação de uma loja que venda produtos para escolas de balé, por exemplo. Então, seriam aspectos assim, uma criação de um serviço de manutenção de equipamentos. Então, a pessoa que vai se especializar em dar uma atenção a escolas de dança que envolvem técnicas específicas e que usam determinados tipos de equipamentos e é preciso uma manutenção permanente desses equipamentos, ou então trabalhos técnicos de toda a ordem, mas que envolvem uma dimensão comercial. A gente vai continuar, então, aqui também desenvolvendo os trabalhos em grupo, do grau B, e aí, então, a gente vai fazer a apresentação desses trabalhos, aí já no final, na segunda quinzena de outubro e no início do mês de novembro. Então, os grupos vão apresentar esses trabalhos de forma síncrona. Logo em seguida, a gente vai ter uma prova objetiva de conteúdos que vai também traçar novamente, uma observância do domínio que vocês vão possuindo, pouco a pouco vocês vão acrescentando mais elementos e dominando mais as ferramentas metodológicas, as ferramentas conceituais para a área de projetos. Aqui temos novamente um feriado, E então na semana 15, lá em 22 de novembro, a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos da disciplina, um encontro síncrono, onde a gente vai repassar tudo que a gente estudou neste semestre letivo de 2021. E depois, então, a gente vai fazer uma prova síncrona de recuperação para quem precisar recuperar algum aspecto, alguma das provas, algum dos conteúdos. A metodologia da nossa disciplina, ela vai se desenvolver, agora já aplicando um pouco da ideia da gestão do projeto, num tempo que são 16 semanas, com 8 semanas assíncronas e 8 semanas síncronas, encontros em plataformas, são atividades síncronas. Lembremos sempre que as atividades síncronas não são obrigatórias. Vocês podem assistir as gravações que eu farei sempre para cada uma dessas aulas. Bom, muito importante, eu sempre trabalho com esse sistema, eu gravo todas as aulas, os encontros síncronos, eu não faço uma gravação dos encontros com os alunos, e depois eu faço uma síntese com a monitoria e a gente grava uma aula de síntese do encontro, sem a presença dos estudantes. Então, a gente não expõe nem as questões, nem as perguntas, nenhum dos estudantes é exposto a essa condição dessa aula ficar disponibilizada na internet. Como nós trabalhamos com uma ideia de lançar as aulas na plataforma do YouTube, que é aberta, então funciona dessa maneira. Tá certo? Então é isso. Somente nas aulas 12 e 13, apresentação de projetos que fazem parte do grau B, que será feita de modo síncrono, então, as atividades serão obrigatórias. Mas, então, para evitar qualquer constrangimento ou também qualquer problema de conexão de internet, então, estrategicamente, o grupo pode eleger um apresentador para o grupo ou distribuir a apresentação entre todos. E dessa maneira, então, o único que estaria obrigatoriamente presente seria o apresentador de cada grupo. São realizadas tarefas durante todo o semestre, na primeira parte mais ligadas à teoria e à metodologia, na segunda é bem aplicação dos modelos, e essas tarefas estão realizadas, todas elas voltadas para a construção de um projeto, para que vocês dominem e aprendam mais sobre essas ferramentas de como montar e gerenciar projetos. As aulas são expositivas,
e sempre trabalhe uma problematização de temas, né, desafios, como nossas aulas, por exemplo, sobre o projeto, os desafios do projeto, uma revisão do projeto, análise crítica, depois apresentação de novos projetos, né? Existirão algumas leituras que serão sugeridas a vocês, né, com interpretação de textos e artigos, né, a leitura, análise e interpretação de texto é fundamental, e também a leitura de documentos, como no caso documentos legais, que são bem importantes, né, no contexto de uma disciplina de gestão de projetos, né? E serão realizados esses exercícios de aprendizagem com debates dentro da formulação do projeto de cada um dos grupos. Além de tudo, vocês poderão fazer pesquisa de campo, com experiência de aprendizagem com grupos, entrevistas, registro documental, usando ambientes e arquivos digitais, né? Eu recomendaria nesse momento, em função das questões da pandemia de Covid-19, que a gente use instrumentos ferramentais da netnografia, que são etnografias realizadas na web, né? Então existe toda uma bibliografia especializada nesse campo que nos dá e baliza orientação de como fazer pesquisa com grupos na internet, né? Mas também pesquisa em acervos documentais, né? Pesquisas de conceitos, né? Muito importante vocês também estarem sempre atualizando seus dicionários de termos, né? Os trabalhos que serão realizados em grupo durante o semestre, né? O uso algumas vezes da ferramenta do mapa mental para desenhar o próprio projeto de vocês para o grupo e para a apresentação, e outros métodos como design thinking, gamificação, que são métodos bastante importantes e muito utilizados no design de projetos na atualidade. Aqui uma tabela de encontros síncronos, né, e assíncronos, então os síncronos 2 e 23, 6, 4, 11, 15, 1º e 2 de novembro, e os assíncronos 9, 16 e 30, 13 e 27, 18, 8 e 29. Aqui eu faço a correção, né? Então o encontro do dia 23 ficou assíncrono e o do dia 30, que era assíncrono, passou para encontro síncrono, certo? Então só para a gente não ter nenhuma dúvida. Bom, quais são as experiências de aprendizagem que eu considero mais importantes, então, nessa disciplina? Primeira, conhecimento, análise e aplicação de ferramentas de projeto. Desenvolvimento de um portfólio de projeto. Desenvolvimento de um plano de comunicação de projeto, com ênfase para pensar mídias digitais, que é uma questão muito importante, e pensar também, no caso da comercialização, no marketing digital do projeto. A avaliação e a autoavaliação diagnóstica e crítica de valor do próprio projeto, ajustando assim questões como desenvolvimento e resultados e a relevância global do projeto apresentado. A gente vai ver exercícios, né, que eu vou mostrar um projeto e depois a avaliação crítica do projeto. Então, propositadamente, eu deixei aspectos de fora para produzir uma avaliação crítica para vocês entenderem como a gente pode também fazer um diagnóstico no segundo tempo ao reler a nossa própria proposta de trabalho, né? Pensando no desenvolvimento e nas questões de impactos e resultados que o projeto proporciona. Temos então aqui um conjunto de avaliações, não vamos esquecer. Então a primeira avaliação é uma prova objetiva de conteúdos que ocorrerá na 8ª semana da disciplina, sendo o feedback dela dado na 11ª semana. A segunda avaliação são os trabalhos individuais ou em grupos, né? No nosso caso nós estabelecemos que vamos trabalhar em grupos, né? Que é a avaliação B, na 12ª e na 13ª semanas, com a apresentação dos projetos, com feedback na 14ª semana. Né? E aqui, então, vamos trabalhar nos grupos. Uma terceira avaliação já na próxima 14ª semana, com uma prova objetiva dos conteúdos referente à segunda parte da disciplina. E depois, atividades de recuperação, né, que não são obrigatórias para todos os alunos, mas para quem quiser mudar uma nota, enfim e tal, na 16ª semana da disciplina. Então, são 3 atividades avaliativas, uma prova objetiva, uma apresentação de projetos e uma segunda prova. Né? Depois, uma avaliação de recuperação para quem precisar ou quiser mudar a sua média de avaliação. As notas todas têm o mesmo valor, né? Então a nota A, B e C, elas têm valor 10 e peso 1, então é uma média aritmética simples, né? A gente vai somar as 3 e dividir por 3, tá ok? Algo bem simplificado para também não tornar mais difícil a vida de ninguém. Então, lembrando que as avaliações são essas.
né? Então, aqui é a composição da média com as notas A, B e C, somadas e divididas por 3, dando a nota final, uma média aritmética. Uma das notas daqui, a B ou a C, poderá ser substituída por uma nota do grau D, que é a recuperação. Então, a recuperação não é só para quem ficou com uma nota baixa, mas é para quem quer modificar a sua média, porque às vezes assim vocês vão ter uma nota de grupo e as outras são notas de prova, né, que são notas individuais, né? O sistema de pontuação que eu vou utilizar é um sistema da universidade com as notas de D, de 0 a 5,49, a partir de 5,50 até 7,49 C, a nota B de 7,5 a 8,99 e a nota A, que é a nota máxima, de 9 a 10. Então, aqui, mais uma vez, os nossos prazos, né? Primeira, segunda e terceira avaliação e a recuperação. 8ª semana, 12ª e 13ª, 14ª e 16ª semana são os momentos que a gente vai, então, fazer as avaliações. Com isso, a gente refaz aqui, repassa todos os elementos importantes da nossa disciplina da gestão e produção.